Graça e paz, igreja. Quase que eu erro aqui. Aleluia. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 25. E iremos fazer a leitura do versículo de número 14 até o versículo de número 30. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 14. A leitura será um pouco extensa, até o versículo de número 30. Quem encontrou, diga amém. Leamos a palavra do Senhor. A epígrafe textual diz a parábola dos talentos. A partir do versículo de número 14, diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajuntou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiar-te-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entrai no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tem o que é teu. Respondeu-lhes, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeio e ajunto aonde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe-ei, pois, o talento e dar-lhe-ei ao que tem 10, porque a todos que têm se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Versículo 30, para finalizar, diz assim: e o servo inútil lançou para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Oremos como de costume. Pai, graças eu te dou, ó Deus, pela sua presença neste lugar, pela sua palavra, Senhor, por cada vida que se encontra aqui nessa noite. Meu Deus, como sempre eu peço ao Senhor, eu venho pedir ao Senhor mais uma vez nessa noite. Meu Deus, que não seja simplesmente eu falando, mas que seja o seu Espírito Santo falando com os seus filhos através de mim. Meu Deus Todo-Poderoso, assim como o Senhor chamava em particular os seus discípulos e explicava algumas coisas que eles não entendiam de forma profunda, eu peço que o seu Espírito Santo nessa noite seja o nosso professor e que possa nos ensinar profundamente, meu Pai, toda a riqueza contida nesse texto bíblico. É o que eu clamo, que eu peço ao Senhor, que o seu Espírito Santo venha falar conosco de forma poderosa, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Irmãos,
eu gosto muito, particularmente, dos ensinos de Jesus Cristo. É claro que toda a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus. Toda a Bíblia Sagrada é palavra de Deus. Mas eu gosto muito dos textos aonde que propriamente o próprio Jesus Cristo está ensinando. Há alguns dias aqui atrás, nós ministramos acerca de Mateus 25, do 1 ao 13, a parábola das 10 virgens. Pois bem, esse texto que acabamos de ler agora dá continuidade dessa parábola das 10 virgens, mas traz um novo assunto, uma nova orientação da parte do Senhor para os seus discípulos. Jesus Cristo, ele tinha comumente o hábito de fazer uso de parábolas. Eu acho que eu até falei com os irmãos aqui, que parábola é simplesmente você pegar uma história, contar uma história, e daquela história tirar princípios, muitas das vezes fora até mesmo de contexto daquela história que foi contada. Jesus Cristo, então, dessa feita, ele conta mais uma história para falar acerca de alguns assuntos extremamente importantes. Ele começa a falar que certa feita, não é? O reino dos céus é como uma história que certa feita aconteceu, que um homem, ele saiu e foi viajar para longe. Quando olhamos para esse texto, com o nosso entendimento de hoje, não é? Falta algumas lacunas a ser preenchidas para compreendermos mais acerca dessa informação inicial. Quando falamos acerca de viagem hoje, estamos em uma era extremamente evoluída, não é? Temos o avião, temos o metrô, o trem, temos o carro, não é? Temos o Uber, temos uma série de meios de transporte, mas nessa época, para se fazer uma viagem, não era simplesmente sair, não é? Hoje aqui, 9 horas da manhã e 11 horas da manhã você está em São Paulo, não era assim. Para se fazer uma viagem, levava inúmeros dias. Por quê? Porque a viagem geralmente era feita a pé, a cavalo, não é? Então, quando a Bíblia diz que esse homem, ele se prepara para viajar para uma terra, não é? Geralmente, por causa dessas questões, essas dificuldades de transporte, uma pessoa que saía em uma viagem, não tinha certeza de que dia iria voltar, não é? Geralmente hoje não, a gente vai ali na rodoviária, vamos ao aeroporto, compramos uma passagem até mesmo com data de volta. Não, eu vou comprar, vou viajar hoje, daqui 7 dias eu vou retornar novamente. Mas nessa época não. A pessoa saía de pé e não sabia o que poderia acontecer, não é? O animal poderia passar mal, ou de pé ou de animal, não é? De pé ele poderia ter uma doença, uma enfermidade, não continuar andando, e a viagem iria atrasar de uma forma terrível. Então, quando esse homem sai para viajar, ele sai com data de partida, mas ele não sabe o dia que ele haveria de retornar. Era um costume muito comum nessa época, quando esses senhores ricos, donos de terra, donos de propriedade, quando eles saíam para viajar para uma determinada região, era de costume eles pegarem aquilo que estava na responsabilidade deles, o dinheiro, a empresa, o trabalho, e deixar na mão dos seus servos fiéis. A Bíblia vai dizer que esse homem então ele sai, mas ele sai não sabendo quando ele iria retornar para a sua propriedade, visando com que o seu comércio não viesse parar. Ele pega talentos e confia esses talentos aos seus servos fiéis. Ele confia 5 talentos a um, ele confia 2 talentos ao outro, e ele confia 1 talento ao outro. Depois de um determinado tempo, esse senhor, a Bíblia vai dizer que ele retorna para a prestação de conta com seus servos. E quando esse senhor retorna, ele chega para o primeiro servo, que tinha 5 talentos, e ele fala: olha, senhor, eu trabalhei bem, eu fiz o meu trabalho bem feito, e eu conquistei mais 5 talentos, toma aqui os 10 talentos. O que tinha recebido 2 talentos, ele também chega para o Senhor e fala: ó, Senhor, eu trabalhei bem, eu multipliquei esses talentos, não é? E eu estou aqui com 4 talentos, toma os talentos. E contrapartida, aquele que tinha simplesmente 1 talento, a Bíblia vai dizer que ele pega o talento, cava um buraco e enterra o seu talento e não multiplica o seu talento. E ele justifica acerca disso. Ele fala no versículo 25: receoso o escondi na terra, o teu talento aqui, tens o teu talento.
E respondeu-lhes, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabia que eu ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalho. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Jesus Cristo, então, ele repreende esse servo dele, porque ele não havia multiplicado aquilo que o seu Senhor o confiou. Pois bem, essa história, ela tem alguns princípios bastante interessantes acerca de como nós devemos nos conduzir. Nessa parábola, o Senhor, dono dessa terra, dessa propriedade, dono desses talentos, representa o Senhor Jesus Cristo. Os 3 servos representam eu e você, a igreja do Senhor. Os talentos representam tudo o que Deus nos confiou: dons, tempo, oportunidade, dinheiro, influência e diversas coisas que o Senhor nos confiou. E a prestação de conta representa o juízo final, que um dia haveremos de comparecer diante de Deus para dar conta acerca do que fizemos com aquilo que Ele confiou em nossas mãos. Se nós formos olhar na segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo de número 5 e versículo de número 10, diz assim: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiverte feito por meio do corpo. No livro de Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 10 até o versículo de número 12, diz assim: todos havemos de comparecer perante o tribunal de Deus, assim pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. No livro de Atos, capítulo de número 17, versículo de número 31, diz assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que destinou. No livro de Eclesiastes, última passagem que eu vou ler acerca disso, capítulo de número 12, versículo de número 14, diz assim: porque Deus há de trazer o juízo, todas as obras, até as que estão encobertas, que sejam boas, que sejam más. Amém? Eu faço questão, não é, de ler esses 4 textos bíblicos, não é, para entendermos que um dia, independente de quem seja, irmãos, amém? Isso é uma realidade bíblica, a Bíblia fala constantemente acerca disso. Um dia nós estaremos diante do Senhor Jesus Cristo para prestar conta do que nós fizemos com aquilo que Ele nos entregou. Eu quero que você já acostumou comigo já, não é novidade, eu quero que você me ajude a pregar nessa noite. A primeira coisa que você vai falar com seu irmão nessa noite é justamente isso. Vire para o seu irmão e fale: irmão, um dia você vai ter que prestar conta de tudo que o Senhor te confiou. Me ajuda mais uma vez, fala com ele de novo, fala: irmão, se o dia de prestar conta fosse hoje, como estaria a sua prestação de conta? O próprio Jesus Cristo, esta feita, disse que não se sabe o dia e nem a hora que o Filho do Homem de vir. Se tem uma coisa que ninguém sabe, é a hora que nós estaremos diante do Senhor para prestar conta. Uma pessoa sábia, ela faz o quê? Ela vive sempre como se hoje fosse o dia de prestar conta. Eu não sei qual foi a sua resposta quando o seu irmão te perguntou como seria a sua prestação de conta hoje, se o Senhor voltasse hoje. Mas eu quero gentilmente, amorosamente, não é, te dar esse conselho. Se a sua resposta foi: eu estaria enrolado, o negócio não estaria muito bom. Se a sua resposta foi essa, se alegre. Pastor, eu vou me alegrar? O negócio não está bom, o senhor não entendeu. Se alegre, porque o Senhor me trouxe aqui nessa noite
para falar com você acerca disso, para te alertar, para que a partir de hoje você possa mudar a realidade da sua vida. Para que daqui a algum tempo, quando eu fizer novamente essa pergunta, você possa responder: pode voltar, Jesus, estou pronto. Vou direto para o céu sem fazer curva. Glória a Deus, a Bíblia diz que o Senhor repreende os filhos que Ele ama. Toda vez que o Senhor te repreender, Ele está se declarando para você: eu te amo, estou te corrigindo porque eu te amo. E a primeira correção que o Senhor nos traz nessa noite é justamente essa. Amém? Eu vou falar como o Espírito Santo está falando ao meu ouvido aqui. Amém? Glória a Deus. Ponha a sua casa em ordem. Ponha a sua casa em ordem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Exaltado seja o nome do Senhor. Algumas lições podemos retirar desse texto bíblico. A primeira lição que eu retiro desse texto bíblico, glória a Deus, é que Deus confia recursos a cada um conforme a sua capacidade. A palavra capacidade vem do original grego, que significa força, poder, capacidade, habilidade, potencial, autoridade e competência. A primeira lição que eu aprendo com esse texto é o que o Senhor, Ele nunca vai te confiar algo que Ele não entende que você não tem capacidade de administrar. Glória a Deus, o Senhor sempre irá te confiar algo que Ele entende que você tem capacidade de administrar. Pois bem, pastor, o que o Senhor tem me confiado para que eu possa administrar? Talvez você se pergunte: pastor, eu não tenho um talento para subir ao púlpito da igreja, ao altar da igreja, e ministrar uma palavra como o nosso amado pastor Carlos, não é? Eu não tenho talento de tocar como o nosso amado irmão Gil. Então, qual é o talento que o Senhor me confiou? Muitas das vezes nós deixamos de servir o Senhor justamente por causa disso. Porque nós catalogamos alguns talentos que é tido como os principais talentos da igreja: o de louvor, o de pregação, não é? O de evangelismo, o disso, o diácono, o presbítero e tal. E falamos: não, eu não tenho capacidade para servir o Senhor dessa forma. Aparentemente eu não tenho talento nenhum. Amém, irmãos? Quero te convidar a pegar o seu celular. Pega o seu celular aí. Amém? Suspende o seu celular assim. Amém? Isso que você está aí, em sua mão, é um talento que Deus te entregou. É um talento. É um talento. Amém? Aí eu te pergunto, você vê, um talento simples que todo mundo hoje tem. Aí eu te pergunto, quantas mensagens bíblicas você enviou hoje? Misericórdia. Pastor enviou pela igreja tudo. 402? 12 mensagens hoje, amém? Quantas mensagens você enviou hoje? Bíblicas, né? Bíblicas, né? Obrigado pela observação. Bíblica, né? Você compartilhou hoje o post do culto? Você compartilhou hoje o post do culto? Você compartilhou hoje um louvor? Sinto muito te informar, se o senhor voltar hoje, de acordo com esse contexto aqui, e com o entendimento, que eu concordo de John Wesley e João Calvino, se o senhor voltar hoje, você vai ter que prestar conta a Deus, dessa sua omissão, de não compartilhar o post da igreja hoje. De não compartilhar uma mensagem bíblica hoje. Porque temos esse erro, irmão, em nossa cabeça. Muitas vezes achamos que o talento é quem revela, é quem prega. Não, irmãos, amém? Talento quer dizer, fala acerca de valores. Tudo aquilo que é valioso, tudo aquilo que tem uma função, tudo aquilo que tem uma capacidade, tudo aquilo que pode fazer algo, é um talento que o Senhor te confiou. Amém ou não amém?
Ah, pastor, mas o senhor não sabe, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não sei. Você sabe falar boa noite? Seja bem-vindo. Amém? O Ministério de Consolidação está precisando de você. Você sabe falar, Jesus te ama? Jesus morreu por você? Sabe falar? O Ministério de Evangelismo está precisando de você. Ah, pastor, o senhor não sabe, eu sou vergonhoso, não sei, eu vou cumprimentar a pessoa, ela tem vergonha de cumprimentar. Amém? O Ministério de Zeladoria está precisando de você. Para ajudar a arrumar a igreja, não precisa de você conversar nada. O Ministério de Eventos, né, Mari? Dá glória a Deus em nome de Jesus. O Ministério de Eventos está precisando de você. Amém? Amém? Você sabe arrumar cadeira? Você sabe colar flor? Pronto, você já tem talento suficiente para servir o Ministério de Eventos. Amém. Ser garçom? Garçom? Sabe servir? Pegar uma bandeja, né, garçom? Servir? O Ministério de Eventos está precisando de você. Amém. Agora eu tenho uma notícia não muito boa para repetir para você. Se o Senhor voltar hoje, sabendo Ele que você tem 2 pernas, 2 braços, capacidade de ajudar, e você não está ajudando, você está enterrando o seu talento, você prestará conta diante de Deus por essa omissão sua. Por essa omissão sua. Glória a Deus, louvado seja o nome de Deus. A primeira lição que nós podemos retirar desse texto é que Deus confiou recursos a cada um. Não existe uma pessoa que não tenha um talento. Independente, se você parar para analisar, você vai ver que você tem talentos. Amém? E se você, a partir de hoje, não botar a sua casa em ordem e começar a servir o reino de Deus com os talentos que Ele te confiou, no dia do juízo final, Ele vai te chamar e vai falar: olha, o que você fez com o talento? Ah não, Senhor, eu não sabia, eu me senti inferior e eu enterrei os meus talentos. E Ele vai cobrar de você. A segunda lição que podemos retirar desse texto está em Mateus capítulo 25, versículo de número 16. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. A segunda lição que aprendemos com esse texto é que feito é melhor do que perfeito. Eu quero que você repita isso comigo nessa noite. Fala: feito é melhor do que perfeito. Amém? Olha para você ver. Esse que pegou 5 talentos, e ele multiplicou esses 5 talentos por mais 5 talentos. A Bíblia diz que a ação dele foi imediata. Quando ele recebeu o talento, imediatamente, ele não se preocupou se ele ia fazer certo, se ele ia fazer errado, se ia sair minha boca, se não ia sair 100%. Ele não teve essa preocupação. A Bíblia diz que imediatamente, quando ele entendeu que ele tinha algo para multiplicar, ele se levantou. E ele foi multiplicar os seus 5 talentos. Pastor, o que o Senhor quer que nós aprendamos com isso nessa noite? Amém? Que o Senhor nessa noite está te dando mais uma oportunidade para você colocar a sua casa em ordem. E no final do culto, você que tem perna, braço, boca, celular, que não está fazendo, desculpe pela expressão, é como o Espírito Santo está falando no meu coração, amém? Eu não sou nervoso, não, eu sou calminho, né? Amém? Você vai procurar a Mari e você vai falar: Mari, eu quero servir a Deus com os meus talentos. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Feito é melhor do que perfeito. Aleluia. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente, irmãos, e foi multiplicar os 5 talentos. Eu anotei aqui uma experiência que foi feita em uma universidade de fotografia. Pegaram a sala de fotografia e dividiu em 2 equipes. Em quantas equipes? 2 equipes. Para a primeira equipe, o professor chegou e falou: olha, o foco de vocês é qualidade. Vocês, ao longo desse semestre, não precisarão tirar diversas fotos. Vocês vão ter que estudar, analisar, pensar, e depois vocês irão tirar apenas uma foto perfeita. Amém? Em contrapartida, o segundo grupo, o professor chegou para esse grupo e falou: olha, o foco de vocês
tem que ser em quantidade. Tá certo? Vocês não precisam tirar aquela foto perfeita, não. Vocês têm que tirar o máximo de fotos que você tiver capacidade de tirar. Tá combinado? Tá combinado. O primeiro grupo ficou ali analisando durante 3, 4 meses como ia fazer uma fotografia perfeita. Em contrapartida, o segundo grupo não aguentava ver nada a foto. Tirou inúmeras fotos. Conclusão da experiência. Adivinha quem foi que teve a melhor foto? O grupo da qualidade ou o grupo da quantidade? A foto do grupo da qualidade ficou péssima. Mas a foto do grupo da quantidade, eles foram tirando tantas fotos, tiravam uma, não ficou legal. Já sei, eu vou virar para cá, pronto, vou virar para cá. Tirava outra, não ficou legal, não, vou afastar mais. Tirava outra, até que eles foram aperfeiçoando, e a fotografia deles ficaram perfeita. Amém? Amém? Glória a Deus. Feito é melhor do que perfeito. Se você ficar esperando o dia que você vai entender a Bíblia toda, o dia que você vai receber determinado dom, o dia que você vai se sentir uma pessoa extremamente qualificada, Jesus Cristo vai voltar, vai sentar você no escritório dele e vai falar: olha, por que você não usou os talentos que eu te dei? Senhor, é porque eu não tinha assim lá essas qualidades, Senhor. Eu não tinha essas qualidades, Senhor, amém? Ele fala: quem disse que eu estava precisando dessa qualidade? Qualidade vem com o tempo. A primeira vez que eu fui, hoje eu tenho muito que aprender ainda. Eu falei com o pastor, cheguei aqui, eu falei, pastor, um dos meus principais objetivos aqui na igreja é me aperfeiçoar como pregador. Mas o primeiro sermão que eu fui pregar, irmãos, meu Deus do céu, eu li, estudei. Sou do meio pentecostal, né? Botei o ternão, a gravata, né? A toalhinha, né? No meio pentecostal tem o negócio da toalhinha e tal. Peguei a Bíblia assim, para carregar dava trabalho, tinha que levar até de galinhota. Estou ficando moderninho. Na hora que eu subi no altar, irmãos, meu Deus do céu, depois de 5 minutos eu não tinha mais palavra para falar. Eu tive que fazer uma coisa que algumas pessoas odeiam, né? Encher linguiça. Comecei a contar história e olhava para o relógio e contava história, falava misericórdia. 10 minutos, eu contava história, olhava 15 minutos, meu Deus do céu. Hoje, irmão, se deixar, eu falo 2 horas, 3 horas, 4 horas. O pessoal no ensino, segunda-feira, né? Já está, quando o pastor abre a boca. Glória a Deus, amém? Porque a perfeição, ela vem com a prática. Quanto mais você praticar, quanto mais você servir, quanto mais você colocar as mãos na obra do Senhor, melhor você vai ficar. Aleluia. Olha para você observar. Aquele que pegou o seu talento e escondeu, quando o Senhor vem, fala o que com ele? Toma mais talento, foi isso? Em contrapartida, aquele que pegou os seus 5 talentos, nem imaginou em qualidade, pegou os seus 5 talentos, partiu para cima e falou: vou multiplicar. Como? Não sei, vou multiplicar. Vou fazer, vou botar a mão na massa. Amém? Ele conseguiu multiplicar os seus 5 talentos, e quando ele chega até o Senhor para apresentar, o Senhor fala: parabéns, servo bom e fiel. Não é? Aí depois ele vai e pega aquele talento, daquele que enterrou o talento, e entrega para aquele que tinha multiplicado 5. E ele fala, não é? Aquele que tem, quanto mais tem, mais vai ter, com palavras contemporâneas. Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Amém? O que eu aprendo com essa história? Que quanto mais você vai, quanto mais você coloca a sua mão, quanto mais você parte para cima, mais Deus vai te entregar. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, vou falar diante aqui, eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus falar comigo isso aqui. O que eu vou falar? Uma revelação do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Tem pessoas aqui que já era para ter visão espiritual, era para estar orando por revelação, era para estar pregando em grandes congressos, era para estar louvando, que é uma beleza, mas está pegando o talento e enterrando o talento. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar: olha, a partir de hoje, pegue o seu talento e comece a usar o talento.
Porque hoje você ainda tem a oportunidade de tomar uma atitude diferente. Mas no dia do julgamento, irmãos, já era. Não vai ter segunda chance. Aleluia. Amém? Eu depois vou ficar prestando atenção. Quem foi que foi procurar a Mari, pastor? Vai colocar o nome no caderninho de voluntários. Amém? Você vai colocar vai dar seu nome para a Mari. Ó, Mari, eu quero servir. Ah, em quê? Ah, eu não sei, Mari. Eu só sei que eu quero servir. Eu tenho boca, tenho mão, tenho pé, eu quero servir. Amém? Depois o pastor, ou eu, o pastor, nós vamos marcar uma reunião com você. Vamos procurar entender qual é a área que você pode atuar no ministério. Amém? Você sabia que por causa da sua omissão, isso aqui que eu vou falar é duro, é por revelação do Espírito Santo de Deus. Você sabia que por causa da sua omissão, teve pessoas que morreu e foi para o inferno? Por causa de uma mensagem que você não postou? Por causa de uma casa do Senhor que você não ajudou na manutenção? Amém? Entramos aqui na igreja, para a glória de Deus, é uma igreja bonita, organizada, sim ou não? Você chega aqui, você se sente bem, sim ou não? Som de qualidade, ambiente agradável, né? O pastor 10, muito inteligente, a gente se sente muito bem, amém? Mas para a igreja estar assim, irmãos, teve pessoas que organizou a cadeira que você está sentado, teve pessoas que limpou o chão, amém? Teve pessoas que pintou a parede. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aí você se sente bem, o Espírito Santo trabalha através do ambiente limpo e organizado, irmãos. Verdade. Aí tem gente que sabe limpar, sabe organizar e fala, não sei pregar. O Senhor não está precisando que você pregue, não. O Senhor está precisando que você ajude na manutenção da igreja. Amém? E vidas serão salvas através da sua ação. Vidas serão transformadas, que vai chegar aqui, vai sentar, vai sentir aquele cheiro de limpeza, aquela igreja. Meu Deus do céu, eu vou ficar aqui que parece o céu. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Feito é melhor do que perfeito. Não espere ficar perfeito para você fazer. A terceira lição que nós aprendemos é que não podemos ser omissos. No livro de Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 25, diz assim: glória a Deus, receoso, escondi na terra o teu talento. Glória a Deus. Esse que tinha um talento só, ele ficou com receio, ele ficou preocupado, ele ficou com receio. Ele pegou o seu talento e escondeu, e ele foi uma pessoa omissa. Amém? Muitas das vezes, irmãos, a igreja tem esse hábito. Essa igreja tem esse hábito. O que é pecado, pastor? Pecado é fumar, beber, ir para a festa, não é? Namorar com mais de uma pessoa, não é assim? Tem ali uns 10 pecados que a igreja fala, não, isso aqui é pecado, e o resto, não, tudo pode. Não é assim? Só que você sabia que omissão é um pecado que pode condenar você? O pecado desse homem, que ele pegou o seu talento e escondeu, foi simplesmente a omissão. Aí o que Jesus Cristo vai falar para ele? Portanto, a todos que têm esse legado, e o versículo de número 30, servo inútil, olha o que Jesus está falando, promisso. Olha o que Jesus está falando, promisso. Servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. A Bíblia não está falando que esse homem aqui, irmãos, roubou. A Bíblia não está falando que esse homem aqui bebeu até ficar doidão, usou drogas, bateu em alguém, matou alguém. A Bíblia não está falando isso. A Bíblia está falando simplesmente que ele pegou o talento que ele tinha e não usou. E ele vai para o inferno, por quê? Porque ele foi omisso. Amém? Aí tem muitas pessoas, olha como é a questão, irmãos. Tem muitas pessoas que sentam, desculpa pelo que eu vou falar, né? O Espírito Santo estava falando isso comigo à tarde. Tem muitas pessoas que sentam no seu banco, fica quietinho no seu banco. Não é indireta para ninguém não, viu, irmãos? Não conheço nem a vida de quase ninguém aqui, não é indireta não. Senta quietinho no seu banco, não faz nada. Não faz nada. Mas levanta um para fazer, aquele ali, aquele ali, aquele ali, semana passada, ano passado, estava no forró dançando, e agora está aí dando de crente, santo. Aquele ali fez isso, fez aquilo outro.
Não é assim? Vai ter muitas pessoas assim, que são críticas, que não faz nada, que será condenada, e vai ter pessoas que, mesmo fracas, mesmo caindo, levantando, mesmo o povo questionando, xingando, mas está levantando, caindo e prosseguindo, falando: Senhor, eu quero me consertar, Senhor, eu quero melhorar, Senhor, eu vou para cima, Senhor, eu não vou deixar de fazer a sua obra, mesmo caindo e levantando. Essas pessoas serão salvas, e muitas pessoas que estarão sentadas no seu banco, de braços cruzados, omissas, se omitindo a fazer a obra de Deus, serão condenadas. Isso é sério. Isso é sério. Amém? Isso é sério. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite por quê? Porque Ele te ama. E Ele está falando: pare de ser omisso. A partir de hoje, se levante, faça alguma coisa em prol da obra do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de Tiago, capítulo de número 4 e versículo de número 17. Olha o que o apóstolo, o que Tiago fala. Aquele, pois, olha só, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecado. Aí, na igreja, eu senti falar isso também à tarde também. O Espírito Santo falou comigo acerca disso. Na igreja que eu pastoreava, os irmãos chegavam para mim e falavam assim: pastor, a gente podia fazer não sei o que lá, assim, 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 assado, e não sei o que lá. Ó, pastor, isso aqui não está bom, isso aqui está errado, isso aqui tinha que ser assim. Aí, no começo, eu não tinha muita experiência, até eu mesmo ia fazer. Não, irmão, vou fazer aqui, eu vou arrumar, eu vou dar um jeito, eu vou arrumar, não sei o que lá, vou arrumar para agradar o Senhor. Aí teve um dia que o Senhor Jesus Cristo chegou no meu coração, no meu ouvido, e falou assim: não é para você arrumar não, filho. Eu falei: Senhor, não é para me arrumar não, o irmão está falando que está errado. Está errado, Senhor. Não é para me arrumar? Aí o Senhor falou: não é para você arrumar não. Eu falei: por quê, Senhor? Aí o Senhor virou para mim e falou assim: eu mostrei para você ou mostrei para ele? Depois daquele dia, oh meu Deus do céu, pastor, a parede está assim. Boa, irmão, sabe pintar? Ah, não sei não, contrata o pintor. E você acredita que funcionou? Teve um irmão que chegou para mim e falou assim: pastor, o banheiro está meio assim, o teto está meio desorganizado, pastor. Eu falei: é mesmo, irmão, já notei, irmãos. Está feio o negócio lá, está desorganizado, irmãos. Então, pastor, a gente tem que construir um banheiro novo. Eu falei: concordo com o senhor, tem que construir. E aí, pastor, vamos construir? Eu falei: ó, guerreiro, a única coisa que eu posso te ajudar no momento, por causa do pouco recurso que a nossa igreja tem, é ser o ajudante de pedreiro. O ajudante de pedreiro você já tem. Agora vai correr atrás do resto. E vamos reformar o banheiro. E foi bem isso. Ele conseguiu o pedreiro, conseguiu o recurso. A gente reformou o banheiro. O banheiro está lá lindo para a glória de Deus. Amém? Agora eu vou falar de forma mais clara para você entender. Amém? Sabe isso aí que você está olhando e falando: Senhor, isso aí tem que consertar. O pastor tem que dar um jeito. Senhor, não estou gostando não. É o Senhor falando com você: se levanta, deixa de ser omisso, eu já estou mostrando o caminho, vai para cima e conserta, porque a obra não é do pastor, a obra é minha, e como o pastor é instrumento, você também é. Palavra dura, né? Eu não sou cajadeiro não, irmão. Mas é a orientação do Espírito Santo de Deus nessa noite. Amém? O Senhor quer levantar, primeira profecia da noite, o Senhor vai levantar no ministério da promessa, a partir do dia de hoje, um exército de pessoas com sede de servir ao Senhor com excelência, com cada dom e talento que o Senhor te entregou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, nós temos, acho, 16 ministérios, pastor. 16, está precisando de gente, irmão, é 16 ministérios. Amém? No final, vou repetir de novo. No final, dê o nome para Mário. Nós vamos marcar uma reunião e descobrir onde que você pode atuar e servir o Senhor para você deixar de pecar. Você sair dessa vida de pecado que você está levando. Está pecando, omisso. Sabe fazer o bem, sabe o que tem que fazer e não faz. Omisso, comete pecado. Glória a Deus. O omisso, geralmente, glória a Deus, tem alguns motivos que levam ele a ser omisso. O primeiro motivo que eu pude perceber, que leva uma pessoa à omissão, é o medo. Olha o que o homem disse, esse que enterrou o talento. Ele disse: tive medo e escondi o seu
talento. Você sabia que a Bíblia Sagrada diz, se você procurar toda a Bíblia, de capa a capa, ela vai falar 365 vezes. O que, pastor? Não temas. Você sabia disso? Que se repete por 365 vezes a frase não temas na Bíblia Sagrada? O que o senhor quer falar com isso, pastor? Que o Senhor, para cada dia do seu ano, o Senhor deixou na Bíblia Sagrada um não temas. 1º de abril ele está falando não temas. 2º de abril ele está falando não temas. 3º dia de abril ele está falando não temas. 1º de junho ele está falando não temas. 1º de dezembro ele está falando não temas. Amém? Glória a Deus. A partir de hoje você que está sendo omisso por causa do medo. O medo de quê, pastor? Eu vou falar errado. Não se preocupe. O Senhor, tem aquela frase clichê, que eu concordo, o Senhor não chama os capacitados, o Senhor capacita os escolhidos. Amém? A partir de hoje, se levanta, deixa esse medo de lado. Como o pastor costuma nos ensinar, que o medo é um demônio, que está do seu lado te segurando, porque ele sabe que se você continuar com essa vida de omissão, você vai para o inferno. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te falar que todos os dias Ele já tinha escrito na Bíblia, um não temas para cada dia. Todos os dias Ele está falando de manhã, não temas, vai que eu sou contigo. Não temas, vai que eu sou contigo. Mas pastor, vão se levantar contra mim, não temas, vai que eu sou contigo. Mas pastor, vai falar que eu estou fazendo errado, não temas, vai que eu sou contigo. Mas pastor, vão me criticar, não temas, vai que eu sou contigo. Aleluia, glória a Deus. Não temas. Outro fator que leva a pessoa a ser uma pessoa omissa é a insegurança e a baixa autoestima. Cai nesse mesmo contexto também, amém? Se apega com Deus, busca força em Deus, não deixa a insegurança e a baixa autoestima te levar para o inferno. Vou usar algumas palavras duras, porque muitas vezes a gente pega e fala assim, não, mas aquele que está lá na balada, aquele vai para o inferno, mas o omisso também vai para o inferno. Mas aquele que cometeu determinado pecado vai para o inferno, mas o omisso também vai para o inferno. Se você continuar dando lugar à insegurança, à sua baixa autoestima, ao medo que está te parando, você vai ser condenado por causa disso. Então o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te falar, se levanta, deixa esse medo de lado, vai para cima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Outra coisa também que atrapalha muito a pessoa e faz com que a pessoa seja uma pessoa omissa, é a preguiça. A preguiça. Provérbios capítulo de número 6, versículo de número 6 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio. Amém? Aí tem gente que fica, eu vou repetir isso de novo. Amém? Tem gente que fica, fulano está fazendo isso de errado. E você é preguiçoso. Seu pecado é tão grande quanto o dele. Você é réu de juízo, tanto contra a outra pessoa. Pastor, mas o pecado dele, mas a Bíblia está falando que o servo que foi omisso e escondeu o talento, foi condenado ao inferno. Amém? A omissão também vai te condenar. Muitas das vezes a pessoa é omissa por causa da preguiça. Lá vai de novo, pode falar de novo, irmãos? Pode? Eu não sou cajadeiro não, mas eu gosto de falar aquilo que Deus coloca em meu coração, amém? Amém? Café com palavra, 9 horas da manhã, um frio danado, aí o cara pega, levanta, acorda, tira o cobertor assim, ai Jesus, que frio Jesus, cobre de novo, né? Senhor, não vou ficar deitado. Aí a preguiça dele está levando ele para o inferno. Por quê? Porque a Bíblia fala o quê? Errais porque não conheceis as Escrituras. Amém? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos... Desculpa pela expressão, sou calminho, irmão, sou tranquilo. Mas aí fica uma cambada de crente, irmãos. Amém? 10 anos de crente,
15 anos de crente, 20 anos de crente, e a vida do mesmo jeito. Não vê mudança nenhuma. Por quê, pastor? Porque a preguiça está segurando ele de vir no domingo de manhã aprender a palavra de Deus. Amém ou não amém? Amém. Fala nessa, não vou fazer a propaganda do Café com Palavras, né? Fala nessa ali para o seu irmão, fala, irmão, deixa de preguiça, irmão. Venha domingo de manhã aprender a palavra de Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo é uma bênção, né? Mas eu falo, amém? Quando era no forró, não, nem conhecia o dia, não usava nem blusa de frio, você lembra? Botava a blusa de frio, ó a revelação do Espírito Santo de Deus, ó. Botava a blusa de frio, ia para frente do espelho, não combinou com o meu look, era assim? Não combinou com o meu look. Não está mostrando minha barriga. Não está mostrando a minha formosura. Tirava. Era assim? Era assim. Chegava na rua, aquele frio rachando, ó, durinha. Toda arrepiada. Fazendo pose ainda de modelo. Agora hoje, 9 horas da manhã, para vir com o café com palavra, tira a coberta. Ai, Jesus. Vem de coberta, tem problema. Tem algum problema, braço? Tem não. Tem problema não, irmão. Pode trazer até o chimarrão, mas está falando. Amém? Eu vou até dar. Minha esposa pegou aquelas cobertas felpudinhas, aquelas quentinhas, né? De Olitex. Levou as mantinhas, levou numa costureira. Mandou ela fazer um roupão. Oxi, ela veste a coberta, fica quentinha. Se você quiser pegar uma dica a partir de hoje para vir com o café, vai ter a farda do Café com Palavra no tempo do inverno, né? Não tem problema não. A gente arruma até um adesivo para colocar Café com Palavra. Não tem problema nenhum. Pode vir de coberta. O que você não pode é continuar com a sua vida 20 anos da mesma forma. Por quê? Porque não aprende a palavra de Deus. E o que vai transformar a sua palavra, o que vai mudar a sua mente, é o entendimento da palavra do Senhor. Aleluia. Amém. Às vezes tem crente, irmãos, que com 2, 3 anos de evangélico, gosta tanto da palavra de Deus, que você vê uma transformação maravilhosa na vida da pessoa. A pessoa é extremamente madura espiritualmente. E tem crente que tem 20 anos, domingueiro, que hoje não é nem domingo, vem de 15 em 15, desculpa pela expressão, né? Amém, irmãos? A coisa mais importante que tem na vida do cristão, irmãos, é a vida espiritual. Sabe por quê? Porque quando eu tinha 10 anos de idade, eu corria, que era uma beleza. Meu pai falava assim, Antônio, o que, meu pai? Toma esse dinheiro aqui, vai no mercado, sai correndo. Voltava correndo. Hoje, oh meu Deus, esses dias eu fui inventar de correr, oh meu pai. Eu vi estrela, o céu girou. Né, irmãos? Girou, né? Ficou feio, né? Antigamente eu comia, não engordava. Primeira coisa, não engordava. Né? Corria o dia todo, não engordava. Segunda coisa, minha pressão era pressão de criança, 11, 12. Esses dias fui medir a minha pressão, 17, 18. Falei, tá amarrado. Amém? Tem umas fotos lá quando eu fazia academia. Eu já fui malhadão, irmão, trincadão já. Tô gordinho assim hoje, né? Rapaz, já fui trincadão. Olha, ó, malhadão, todo malhadão, olhando para a foto. Hoje eu olho no espelho e falo, tá amarrado, sai em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. O que é isso, pastor? É a ida. Você conhece a ida? A ida, a idade. Chega para todo mundo, irmão. Chega para todo mundo. Um dia você vai ficar velhinho. Vai ter um dia que você não vai conseguir mais viver e vai morrer. Amém? Esse corpo que você cuida aí, não é? Não que você não possa cuidar do corpo. Cuide mesmo, vai para a academia, não tem isso não. Não é? Controle a sua alimentação. Não é? 10, continue nesse pique aí. Mas às vezes você nesse pique vai chegar um dia que você vai morrer. O seu corpo vai acabar. E os bichos vão comer o seu corpo que você se dedica tanto a ele. Essa vida financeira que você está construindo aí, sabe essa vida financeira?
Infelizmente, não é profecia sobre a vida de ninguém, que isso não aconteça sobre a vida dos seus filhos. Mas a maioria dos filhos de pai que conquistou riqueza, depois que o pai morre, acaba com tudo. Tem muita gente que passa a vida toda se dedicando à riqueza, fica rico, no outro dia o filho pega, queima o dinheiro do pai todinho, que ele passou a vida toda se dedicando. Amém? O que o senhor está querendo falar com isso, pastor? O seu corpo vai acabar, o seu dinheiro vai acabar, a sua casa vai acabar. A única coisa que você vai levar para a vida eterna é a sua intimidade com Deus, é a sua salvação, é o seu contato com o Pai. Isso vai fazer você viver eternamente na presença de Deus. Amém? Vira para o seu irmão, vai doer, mas vou falar. Amém? Fala para ele assim como você se dedica para ficar bonito fisicamente, a partir de hoje receba o recado de Deus. Você vai ter que começar a se dedicar para ficar bonito também, espiritualmente. Amém? Tem um glória a Deus aí, um aleluia. E em nome do Senhor Jesus Cristo, a segunda profecia da noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, na próxima pregação que eu vou pregar sobre esse assunto, eu vou chegar para você e falar assim: se o Senhor viesse hoje para prestar contas com você, como seria a sua prestação de conta? Você vai ser o primeiro a pular e falar: eu estaria bem, pastor. Ia para o céu sem fazer curva. Amém? Amém? Quem recebe a profecia? E eu vou falar de novo, no final do culto. Quem está assistindo pela live, então domingo, não é? Quem está assistindo pela live domingo, procure Mari. Pare de pecar, saia dessa vida de pecado, de omissão. Coloca o seu nome no caderninho de Mari, amém? E venha trabalhar na obra de Deus em nome de Jesus. Coloque sobre seus pés nessa noite em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, porque Ele nos corrigiu nessa noite, porque Ele nos ama. A Bíblia diz isso, que Deus corrige o filho que Ele ama. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração e repita essa oração comigo. Oração de conserto nessa noite, em nome de Jesus. Fala: Senhor Jesus, eu sei, ó Pai, que eu posso fazer mais pela sua obra. Pai, em primeiro lugar, eu te peço, me perdoa. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, me fortaleça, me coloca de pé, me capacita, para que eu possa servir a sua obra, independente de onde que for, Senhor, mas que eu possa servir a sua obra. Me liberta, Senhor, do pecado de omissão. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero apresentar o seu filho, apresentar a sua filha, ó Pai, que entrou aqui nessa noite. Eu quero agradecer o Senhor, ó Pai, porque o Senhor está falando conosco. Meu Deus Todo-Poderoso, tudo aquilo que está impedindo ela, talvez é o medo, Senhor, talvez é um espírito maligno de medo, talvez é um espírito maligno que está colocando uma preguiça, meu Deus, um acomodismo terrível, Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, liberta essa pessoa hoje, Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, dá coragem a ele, dá coragem a ela, Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, que quando falar acerca do culto, Senhor, o coração dela venha arder, o coração dele venha arder, e que ele venha ficar ansioso para vir para a casa do Senhor. Meu Deus, que vir para a casa do Senhor não seja um motivo, Senhor Deus Pai, de tristeza, de cansaço, mas que seja um motivo de alegria, e que ele possa falar, que ela possa falar igual o servo do Senhor: me alegrei quando fui à casa do Senhor. Que vir à casa do Senhor venha ser a partir de hoje motivo de alegria, em nome do Senhor. E tudo aquilo que está prendendo essa igreja de servir o Senhor, de evoluir em serviço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que venha cair por terra. E eu peço ao Senhor, ó Pai, que essa igreja a partir de hoje, Senhor Deus Pai, venha se levantar um exército que venha ganhar a vitória da conquista para o Senhor, ó Pai. Eu profetizo em nome do Senhor que a sua igreja vai se levantar, ó Pai, a partir de hoje, com tanta força, com tanta alegria, com tanta dedicação, que daqui a uns meses, meu Pai, teremos que mudar de espaço, porque o espaço não será suficiente pela quantidade de pessoas que virá através dessa pessoa que está orando comigo nessa noite. É o que eu clamo ao Senhor, é o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus.